Como responder quando a frequência da igreja está em declínio e ela não cresce? Quer dizer, tanto o crescimento quanto a frequência está estagnado ou em declínio, o que a gente faz? Existe uma crítica muito grande a igrejas grandes, né? O pessoal fala assim, igreja grande não é bíblica, igreja grande é só do entretenimento. Nem sempre isso é verdade. Tem muita igreja saudável também que não foca tanto em entretenimento e que também não está crescendo. O motivo da falta de crescimento ou declínio da frequência dos cultos podem ser outros. Deixa eu dar um exemplo para você. Igreja de até 100, 150, 130 membros, você conseguia fazer tudo. Agora você não consegue mais dar atenção para todo mundo porque toda igreja que cresce as pessoas têm menos atenção. Mas você não focou em treinar novos líderes, você não delegou, você tem uma insegurança, então você não tem uma equipe de presbíteros ou de líderes bons na igreja e você se tornou a tampa do teu ministério, você continua sendo muito operacional. Esse é um dos motivos da falta de crescimento da igreja. Crescimento vem como em ondas, não é? E entre as ondas há períodos de calmaria. Então calma, não entre em pânico. Nesse vídeo aqui eu vou compartilhar com você 4 reflexões importantes que vão te fazer entender e abrir a tua mente sobre a estagnação da tua igreja local. Fica até o final. Olá, querido colega, líder de ministério, que bom que você está aqui, é uma alegria gravar esse vídeo para você. Se você não me conhece, meu nome é Daniel, já há 10 anos pastoreando aqui no sul da Inglaterra, muitos anos no Brasil também, e a minha vida esse canal existe para servir líderes de igreja local, assim como você. Sabe o que você pode fazer? Deixa seu nome aqui embaixo, cidade, ministério, de onde você está assistindo o vídeo, é muito legal saber e interagir. Vamos lá, sem enrolação? 4 princípios bem importantes para você entender sobre estagnação ou declínio na frequência da sua igreja, tá bom? Esse vídeo não é sobre estratégia de crescimento de igreja, tá cheio de material por aí sobre isso, mas eu quero falar de você e do teu coração, da tua mente. Número 1, não espiritualize tanto as coisas. Peraí, Daniel, é um contrassenso, a gente está falando de igreja, a gente tem que orar. Calma, mancebo, você vai entender o que eu quero dizer. Veja, espiritualizar demais as coisas, eu anotei aqui na minha colinha, né? Significa que você corre o risco de falar por Deus quando Deus não está falando nada. É muito difícil saber quando Deus está fazendo algo, certo? Então assim, a maneira mais rápida de você perder um insight, uma autocrítica, uma oportunidade de crescimento é você pôr na conta de Deus ou do diabo o tempo todo. Certo? É você ou espiritualizar demais para Deus ou para o diabo e você despreza o fato de que Deus pode estar querendo se comunicar com você através de uma crise da tua igreja. Que essa crise pode levantar oportunidades de você falar, peraí, o que Deus está querendo dizer com isso? Por que a igreja está estagnada? Como é que será que está meu coração? Sabe essas perguntas? Então, veja, vou dar um exemplo para você. Quando a igreja está indo bem, né, crescendo, o pessoal costuma dizer assim, Deus está se movendo. Amém, eu acredito, eu creio. Quando a igreja não está indo bem, Deus não está se movendo mais? Parou de mover? Quer dizer, a vida de Deus não está soprando mais? Se não está soprando mais, temos um problema. Por quê? Então, essa é uma verdade que é difícil entender o que Deus está fazendo. Quando Jesus estava na cruz, o pessoal achou que Deus estava perdendo e estava ganhando, né? Ninguém sabia. Então é bem difícil entender quando Deus está fazendo algo ou não. Como você pode analisar essa situação sem espiritualizar demais? Aceite a responsabilidade que as coisas não estão indo muito bem e tente entender por quê. Isso me leva ao segundo tópico. Agora é o seguinte, esse segundo tópico eu anotei aqui, estou sempre olhando na colinha, igual quando você prega na sua igreja. Primeiro, não espiritualize demais. O segundo e o terceiro tópico são 2 perguntas que eu quero te fazer. Essas perguntas são importantes, olha aqui para mim, presta atenção. Essas perguntas, as respostas delas já vão começar a solucionar o seu problema. Se você faz essas perguntas principalmente em grupo para a sua equipe de líderes, as respostas são maravilhosas. Então vamos lá. Primeira pergunta, que é o segundo tópico aqui, é: o que mudou? O que mudou na nossa igreja? Essa pergunta é fundamental. Por quê? Algo mudou no coração dos líderes, algo mudou. Faz assim na sua cabeça uma linha do tempo, de quanto tempo você está na sua igreja, como era antes, como é agora. Tenta entender o que mudou. O que mudou? Pessoas novas se mudaram para a comunidade, famílias antigas saíram da igreja, a música mudou, a liturgia mudou.
o que mudou na igreja, porque aí você tenta identificar algum gatilho, alguma coisa, alguma atitude que faz com que a igreja fez com que a igreja começasse a travar. É um horário, é uma liturgia, é a liderança que mudou. O que mudou? Escreva o que mudou. Pense nos últimos 5, 6, 8 anos da sua igreja local. Mesmo assim, ainda é difícil ter esse diagnóstico com essa pergunta, por isso eu tenho a próxima pergunta para você, que é o terceiro tópico desse vídeo. São 4 tópicos, tá? Não espiritualize tanto, o que mudou, e a próxima pergunta é: o que precisa mudar? Porque às vezes não mudou nada. Não ter mudado nada é bom ou ruim? É bom ou ruim? Então assim, ó, essa pergunta sobre o que precisa mudar, ela é muito desafiadora. Por quê? Porque quando você está há muito tempo no comando, na liderança de uma igreja, cara, é difícil avaliar. Porque é mais fácil você mudar coisas que outro líder implementou do que mudar coisas que você mesmo implementou. É como diz Eclesiastes, não é tempo de construir e de destruir o que foi construído. Tempo de plantar e de arrancar o que se plantou. Será que não é tempo de desaprender algumas coisas? Não porque estavam erradas, apenas porque não funcionam mais. O que é a irrelevância? A irrelevância, eu tenho outros vídeos no canal aqui falando sobre isso. É quando você começa a tentar responder perguntas que ninguém está fazendo, ninguém está perguntando. A igreja se torna irrelevante. Eu não estou falando de igreja famosa, não famosa. Eu estou falando quando o evangelho ou a pregação não responde aos dramas, aos sofrimentos, às angústias, às perguntas das pessoas, da vida real, no entre domingos. Então a igreja se torna uma subcultura, uma bolha, ela pode criar estagnação. Então o que precisa mudar? O que precisa mudar na sua igreja? Sabe o que você pode fazer? Uma dica. Faz essa pergunta para alguém 1 ou 2 gerações mais jovens do que você. Senta para um café com um grupo de jovens da igreja, ou se você não quiser fazer porque você é o pastor, pode ser intimidador, faz uma pesquisa. Pergunta para eles o que vocês acham que precisa mudar na igreja. Por favor, acho que você está me entendendo, não é? Não estou falando de mudar a missão, o evangelho, nada disso. Os métodos, a maneira, às vezes a igreja é chata, é isso. O culto acaba muito tarde. A cultura na Europa, Estados Unidos, em muitos lugares, os cultos são domingos de manhã. No Brasil, a cultura, na sua maioria, são domingos à noite. Gente, eu já vi igreja acabar culto 11 horas da noite no domingo, e tem criança, o povo... É chato. Então o que precisa mudar? Às vezes é algo mais simples do que você pensa. Legal? Vamos para o último tópico, senão você fica bravo comigo, o vídeo fica muito extenso. Você podia curtir o vídeo, né? Curte, deixa um like, faz um comentário aí. 4º tópico. Foque, tenha como centro do culto a pregação. A pregação do evangelho. Uma ótima pregação pode ajudar a tua igreja a crescer. E aí vem a questão de focar novos líderes. Por quê? Eu tenho visto pastores que não têm tempo de se dedicar à pregação, ao estudo, ao preparo, porque eles estão apagando incêndio o tempo inteiro. Porque estão viciados na adrenalina de cuidar das pessoas, das situações, da construção, de tudo da igreja, porque não tem líderes, não focam em se preparar. Foque na pregação, a pregação como o centro do culto. É muito entretenimento que eu vejo, é muita música o tempo todo, e eu gosto de música, hein? É muita coisa, e aquela pregação rápida que não traz nenhuma reflexão. Eu fiz uma pesquisa, tem vídeo aqui no canal também, das igrejas mais relevantes dos Estados Unidos, uma pesquisa enorme, não é que eu fiz a pesquisa, né? Eu consultei a pesquisa, e a média de sermão das igrejas gira em torno de 40 minutos. Tá? 40 minutos. Tem igreja que é menos, tem igreja que é mais, Coloque a pregação como centro. Eu quero encerrar aqui esse vídeo falando sobre isso. Por exemplo, quando os primeiros reformadores começaram lá, as primeiras igrejas, período reforma, pós-reforma, sabe uma coisa que eles fizeram? Tiraram os santos católicos dos templos, não é? Mas colocaram no centro o púlpito. Alguns lugares você vai, aqui na Europa, já fui muito, parece igreja católica, eram prédios antigos e tem uma escadinha que você sobe aquele púlpito assim, né? Parece católico. Ou uma Bíblia era colocada no altar, bem no centro, grandona, para já dar a ideia da centralidade do foco na pregação.
Pastorzão, líder, melhora. Você tem que melhorar, cara. Você tem que aprender a pregar o evangelho de maneira criativa, relevante, íntegra com as escrituras. Foque na pregação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Vou ficando por aqui. Quando um líder melhora, todo mundo sai ganhando.